Seja muito bem-vinda. Eu sou Laura Penha e eu estou aqui para mais um encontro Amar e Ser Amada. Nosso tema central desta noite é Todo mundo consegue, menos eu. Isso já aconteceu com você? De você ver que as pessoas estão tendo conquistas, realizações, que fazem coisas que você percebe que você não está conseguindo? Já ouviu alguém falar isso? Ou que sentindo isso? Todo mundo consegue, menos eu. Isso não é para mim. Você já se sentiu assim? Diz para mim aí, enquanto eu vou colocar o tema principal da nossa live. Já aproveita, já vai curtindo e assim chama as amigas para poder assistir junto. Sabe aquela sua amiga que muitas vezes se sente insegura ou mesmo ela percebe que por alguma razão não está conseguindo realizar o que ela deseja? Então já chama, vamos lá assistir juntas. Muito bem, aqui já estou deixando o tema, assim vou fixar. Ok? Já está fixado ali o tema. Muito bem. Acreditando muitas vezes que é incapaz, que não consegue, e ao tentar realizar aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, e que muitas vezes você percebe que para outras pessoas isso é tão simples, isso é tão natural, mas quando você vai fazer, isso se torna tão difícil, tão distante. Por que será que isso acontece? E aí, o que acontece com você? Você começa a criar dúvidas, incertezas, alimentando assim coisas negativas em relação a você mesma. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu assim? Que o que você estava fazendo ou o que você estava querendo, você não estava conseguindo. E outras pessoas, até mais jovens que você, ou com menos possibilidades, estavam conseguindo aquilo que você poderia estar fazendo. O que acontece? Hoje nós vamos estar falando desses pontos principais. Esses sentimentos aparecem em diversas situações em nossas vidas. Quando conhecemos pessoas que aparentemente têm mais habilidade, mais conhecimento, mais conquistas, nós começamos a pensar: o que será que acontece comigo? Por que eu não consigo? A diferença entre você e ela é que essa pessoa, ela está usando os seus talentos naturais. Isso é algo que pertence a essa pessoa. Quando você percebe que alguém tem os resultados tão normais, naturais, por exemplo, uma pessoa é extremamente comunicativa, uma pessoa ela é muito alegre, ou ela até conta piadas e as pessoas estão ali ao redor dela. Por que será que essa pessoa consegue e eu não consigo? O que acontece? Todos nós podemos aprender habilidades necessárias. As habilidades, elas podem ser através de dedicação, de treino, de prática, de repetição. Então, você também pode ter essas mesmas habilidades que outras pessoas têm. Mas olha só, o mais importante de tudo isso é aprender a identificar e valorizar o que você mesma tem de melhor. E assim você ter os seus próprios talentos, as suas próprias habilidades e usar cada uma delas. É claro que você pode aprender muito com outras pessoas, observando assim o talento, por exemplo, de uma pessoa que você admira, ou mesmo alguém com quem você convive. Você pode aprender. Claro, você vai se dedicar mais, você vai precisar mais tempo. Mas e se você fizer isso naturalmente? E eu vou te dizer que hoje eu vou te ensinar como você fazer isso. Claro que se você tem alguém que você admira, que você quer aprender, então você pode aprender com essa pessoa também. Mas hoje o ponto principal é você mesma olhar aquilo que você
tem de melhor. E o primeiro passo para isso é você conhecer a si mesma. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo. Parece algo bastante normal, fácil, mas se fosse tão fácil assim, todas as pessoas já teriam alcançado. E assim, dessa maneira, quando você começa a conhecer a si mesma, você consegue amar e ser amada pelas suas habilidades, pelas suas forças, pelos seus talentos e os seus valores. E você para de buscar em outras pessoas aquilo que você mesma tem. E sobre isso, eu vou estar dando alguns pontos para que você possa entender e dessa maneira poder explorar e usar. E como você pode fazer isso? Fica até o final para que você possa entender. Já curte para você poder assim receber as notificações e chama aquela sua amiga que ela vive falando que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não é nada não é boa em nada. Então já chama a sua amiga para que ela possa entender que ela tem sim talentos, tem sim coisas incríveis e que ela pode estar explorando cada um desses pontos. Mas antes de você identificar quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, eu quero que você conheça primeiramente os comportamentos negativos e o que gera esse sentimento de incapacidade diante dos desafios. Então, você vai ver se cada um desses pontos, aonde eu estou errando, ou quais desses pontos pode ser que eu esteja praticando, tá? Mas aí eu vou trazer alguns pontos e você vai identificar, ou também pode identificar em alguém com quem você convive. Isso é a maneira de você observar. Então, primeiro a gente faz a observação e logo nós fazemos a identificação. Então, o primeiro ponto é o sentimento de desvalorização em relação a si mesmo. Então, quando você começa a não perceber e não ver o quanto é você bom em alguma coisa, você começa a se desvalorizar. Pode começar isso já na criança ou mesmo da adolescência. E isso vem ficando cada vez mais forte, pode ter acontecido através de um impacto emocional muito forte na sua infância ou adolescência ou por repetições. Essas situações elas geram através de críticas, rejeição, abandono, maltratos. Uma vez que ela vai se repetindo na sua vida, isso se torna parte de você e se torna uma verdade, como é conhecido as crenças. Então, o que você está repetindo ou você está ouvindo que faz com que você se sinta desvalorizada, faz com que você perca dessa maneira a sua identidade, aquilo que você tem de melhor. E com essas práticas, nós podemos desenvolver opiniões negativas em relação ao que nós somos e ao que nós sentimos. Começamos a aceitar a maneira que o outro nos vê e já paramos de ver a nossa realidade, levando esses sentimentos à nossa vida adulta. Já que ela pode ter acontecido na infância ou na adolescência, isso continua e se torna um ciclo. E com isso nós paramos de nos sentir amadas, nos sentir valorizadas. Perdemos aquilo que temos de melhor, aquilo que é tão natural de cada um de nós. E com isso, o que acontece? Você começa a se sabotar e deixa de aproveitar as grandes oportunidades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O segundo é a comparação constante. Então, a pessoa que considera e admira mais os outros acredita que jamais vai conseguir aqueles resultados, sendo assim incapaz de identificar e reconhecer as suas próprias habilidades. Acredita que não tem nada de bom,
acredita assim que o outro sempre é melhor, o que o outro faz, o que o outro conquista, e começa a se desvalorizar, e essa comparação constante vai trazendo mais sentimentos negativos. O terceiro ponto é a insatisfação consigo mesma, seja na parte profissional ou seja pessoal, a busca compulsiva de melhorar aquilo que te desagrada e pode ter até um ponto de perfeccionismo, aqueles pequenos detalhes, nunca tá bom, e começa a deixar as coisas para depois, começa a procrastinar, mas eu não estou dizendo que você aprimorar, fazer o seu melhor, não seja correto. É muito bom que você vai aprimorando, você vai olhando os detalhes, mas quando isso faz com que você se sinta paralisada e você não consegue ir adiante, não consegue fazer o que tem que ser feito, então isso gera o quê? Mais frustração, mais insatisfação. Ser detalhista não é nenhum defeito, e eu vou estar falando sobre isso mais adiante. Ser detalhista pode ser algo, um ponto forte em você, mas se isso te paralisa, então você precisa observar, porque eu sou tão detalhista, porque eu quero as coisas tão perfeitas, porque se você for buscar a perfeição, você não vai sair do lugar, porque sempre vai ter coisas novas, sempre vai surgir novidades. Então, como você vai fazer o seu melhor se quando você está terminando já tem coisas novas para você fazer? E o quarto ponto é a ausência de amor próprio. Muito se fala do amor próprio. Então, as pessoas que não conseguem amar a si mesma e amar as outras pessoas também têm uma grande dificuldade de receber. Receber para si e dar para o outro, levando assim uma vida cada vez mais solitária. E isso pode ser voluntário ou involuntariamente. Não é que a pessoa não queira, é muito pelo contrário. Essa pessoa, sim, ela quer muito receber o amor, mas muitas vezes não se sente merecedora e não entende como o outro quer te amar. Isso vem através do autoconhecimento, aprofundar assim, entender as suas dores, as coisas que aconteceram no passado, para que você entenda. O quinto ponto é a busca constante de reconhecimento. Em um ponto da vida dessa pessoa, ela se afasta e começa a reconhecer e ver somente os pontos positivos do outro. Aqui, ela quer toda a atenção das pessoas para ela mesma. E essa necessidade constante de reconhecimento do seu trabalho e das suas conquistas faz com que essa pessoa comece a agradar demais as outras pessoas e dessa maneira anula aquilo que ela tem de melhor, para que ela possa, sim, realizar o que o outro quer, viver o que o outro quer. Anula os seus sonhos, as suas conquistas e os seus desejos. Tudo para que o outro se sinta melhor. Por isso é tão problemático fazer tudo pelo outro, para agradar o outro. E com isso você está se anulando, você deixa de viver as suas escolhas. Então, você está fazendo isso ou conhece alguém que faz isso? E o sexto ponto é o isolamento social. Se afasta das pessoas, dos grupos, se torna cada vez mais solitário. O mecanismo de defesa dessa pessoa é não estar associado, não sofrer, para que algumas coisas do passado não se repitam. E aí começa a se afastar das pessoas, dos grupos. O que acontece quando você se afasta? O sofrimento e a solidão aumenta. Então, as pessoas que têm esse tipo de comportamento precisam identificar
o que faz agir, por que eu quero me afastar das pessoas, o que está me afastando de certas situações. Nós estamos só trazendo alguns pontos para identificar. Claro que para você entender melhor, você precisa aprofundar mais, precisa ser algo muito mais próximo. Eu estou trazendo alguns pontos só que identificam esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de se sentir incapaz diante das situações. E o que eu posso fazer em relação a isso? Primeiro, nós identificamos os pontos negativos. E olha só, eu vou dizer para você, olhar para si mesmo, para reconhecer os comportamentos é algo que é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Não é como você ir ali, eu vou escolher a roupa que eu vou vestir ou eu vou escolher o que eu vou comer hoje. Não é assim, não funciona assim. As nossas emoções, elas são tão profundas e que muitas delas nós não reconhecemos, ou simples olhar só de dizer o que eu estou sentindo ou o que eu estou fazendo com a minha vida. Muitas vezes você vai precisar o olhar apurado de outra pessoa para que você possa identificar. Sozinha, nem sempre conseguimos dar conta das nossas emoções, das nossas dúvidas, as perguntas que vão surgir ao longo do caminho. Uma coisa que eu vou te dizer, algo só ficou muito claro para mim, alguns pontos que hoje eu identifico e continuo identificando, foi quando eu comecei a buscar em mim aquilo que eu precisava, aquilo que me paralisava. Um dos pontos que eu descobri foi em 2020, que a falta de paciência, ela faz parte de mim. Eu não sou a pessoa mais paciente. E realmente eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas que têm ritmos diferentes ao meu. Mas hoje eu reconheço isso. Eu sei o meu ritmo. E quando eu encontro pessoas que têm um ritmo diferente ou talvez tenha objetivos diferentes, eu reconheço e eu decido. Eu vou continuar com essa pessoa ou eu vou fazer do meu jeito. Mas aí tem a grande questão. Se você fizer o seu jeito, talvez você sempre fique sozinha. Mas para você poder fazer com o outro, você vai precisar respeitar, entender o ritmo do outro também. E isso não só no trabalho, também nas relações, nas amizades, no casamento, em todas as nossas relações se repetem. Por isso é tão importante você conhecer suas habilidades, conhecer as habilidades de outras pessoas. E quando você olha para aquilo que você ainda não tem, algumas pessoas dizem assim: mas isso faz parte, esse é um defeito que eu tenho. E se eu te disser que isso não é verdade? E se eu te disser que se alguém falou que você tem defeito, não é verdade? Isso é mentira. Nós não temos defeito. Alguém ia criar você com necessidades ou com faltas, mas uma coisa eu vou te dizer: alguém fez você acreditar, uma voz que se repete na sua mente e que você continua alimentando, repetindo isso. O que todos nós temos é pontos fortes e pontos limitantes. Quando eu falei para vocês que a falta de paciência faz parte da minha personalidade, isso é uma limitação minha. Mas eu reconhecendo isso, eu sei o que fazer. Mas quando eu não reconheço, isso vai se tornar um problema todo tempo, porque eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu não consigo lidar com pessoas. Muitas vezes eu falei: por que você é tão lento? Por que você não sai do lugar? Era assim que eu me referia às pessoas. E na verdade, o que eu precisava dizer é: agora eu reconheço, eu sei que talvez não seja o seu tempo, talvez você esteja pensando, eu vou dar uma volta, depois eu venho para a gente conversar. Então, isso é uma nova maneira, é a nova Laura conversando com uma pessoa que talvez tenha um modo de pensar diferente do meu.
Mas antes era muito difícil entender isso. E talvez você também tenha alguns pontos que apresentam dificuldades na convivência com outras pessoas. E se você consegue entender e identificar, agora, o que você vai fazer em relação a isso? Quais as ações que você vai tomar? E será que isso tem dificultado alguma área da sua vida? Uma área pessoal? Uma área profissional? Às vezes, só o fato de você identificar pode ajudar você em todas as áreas da sua vida. Então, comece a buscar. E uma vez que você identifica, o que você vai fazer? E no final da live, eu vou estar falando como você pode identificar as suas habilidades e os seus talentos. Muito bem. E quando você começa a perceber que existe muita cobrança e você começa a desanimar com os seus resultados, com aquilo que você não consegue, eu vou te falar de algo que realmente me fez refletir muito ao lembrar de Thomas Edison. Você já ouviu a história de Thomas Edison? Ele é o maior inventor da história. Foi ele que criou a lâmpada e inúmeras invenções. E olha só, um dia durante o seu trabalho ali, que ele estava na sua oficina, o seu auxiliar disse para ele, desanimado com tantas tentativas, com tantas coisas e frustrações que eles tinham feito, ele disse a Thomas Edison para que ele desistisse de fazer essas coisas, com tantas frustrações, com tantas tentativas, porque depois de 700 tentativas que não deram certo, por que ele ia continuar? E olha só o que Thomas Edison respondeu para o seu auxiliar. Ele disse, o quê? Não avançamos só um passo? A resposta de Thomas Edison. Avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás. E hoje não me ilude mais. E isso você chama de perda de tempo? Olha só. Então, a maneira em que você vê o que você está fazendo, o trabalho que talvez não deu certo, os seus projetos que não estão funcionando, é o aprendizado, as lições que você tira de cada um deles. Você aprendeu mais uma maneira que não vai dar certo. Se você começar a ver isso, você vai parar de se frustrar tanto. O aprendizado, quando você começa a analisar aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, também é importante você entender. E a partir daí, o que você vai fazer quando você percebe que algo não funcionou? Eu vou usar uma técnica milenar para você. Respire, apenas respire. Uma vez que você sai do emocional e volta para o racional, porque naquele turbilhão de emoções ali, que as coisas estão saindo do lugar, você não está conseguindo organizar as coisas, é o seu lado emocional que está falando. Então respire, verifique tudo o que você fez, quais os resultados que você conseguiu, o que deu certo, o que não deu certo, e a partir daí faça os ajustes, para que dessa maneira você possa alcançar o que você quer e continuar. Não desista, porque se você desistir, você vai ter que começar do zero de novo. Mas se você já tem algo que está funcionando, que está dando certo, que você dedicou tempo, esforço, trabalho para você fazer, faça os ajustes antes de você desistir, para que você possa, assim, dessa maneira, avançar. E não compare o seu resultado, o seu trabalho com outras pessoas. Não tem como você ter os mesmos resultados das outras pessoas. Você não tem as habilidades dessa pessoa, você não tem as mesmas experiências das pessoas que talvez tenham tempo, mais dedicação
e talvez até mais conhecimento que você. Por isso você não tem esses resultados, mas quais são os seus resultados? O que você conseguiu? O que você está construindo? E se você se sente menos amada, menos valorizada que os outros, seja pela sua aparência, seja pelo seu resultado, comece a olhar mais para si mesma, comece a ver o que você tem de melhor, o que você está fazendo hoje para conquistar, para realizar as suas ações, os seus sonhos. Porque quando você começa a olhar apenas para o outro, você esquece da pessoa mais importante, que é você. É você a pessoa mais importante. É você que vai se levar para o lugar que você quer. E não se cobre tanto. Comece assim a entender que quanto mais cobrança você ter, é como você reviver as memórias dolorosas dia após dia. É como se você estivesse se punindo todo o tempo quando você começa a trazer as coisas do passado, as lembranças negativas e essa cobrança, essa crítica o tempo todo não vai te levar a lugar nenhum. Apenas vai alimentar as suas dores e as suas frustrações. Identifique assim os pontos limitantes que você não gosta. Entenda que cada uma delas faz parte de você. Isso faz parte da sua personalidade, isso faz parte de quem você é, mas você não está condenada a continuar com algo que você não quer. Você pode sim vencer essas limitações. Você pode aprender a lidar com cada uma delas e saber o que fazer. Se tem algo na sua vida que você quer mudar, que você quer melhorar, é possível sim. Mas se tem algo na sua vida que está te atrapalhando e você nem consegue identificar, então você precisa de ajuda. Você precisa de alguém para que você possa identificar. Mas não é a amiga, o vizinho, nem a pessoa do lado. É alguém que tem habilidades para te ajudar. Então, cuidado para quem você vai pedir ajuda. Você vai pedir ajuda, sim, mas para a pessoa que pode te ajudar em relação a isso. E com isso você começa a conviver melhor consigo mesma, conviver melhor com as pessoas e aprender a observar a si mesma. Isso é um exercício que todos os dias deve ser feito, a observação, observar as suas habilidades, observar o que você faz. E tem pessoas que dizem assim, Laura, eu não consigo, eu não sei como fazer isso. Então já pega papel e caneta, porque eu vou ensinar você a como você começar a identificar o seu lado positivo, aquilo que você tem de melhor e que é só seu. Vamos lá então. Primeiramente, o que você vai fazer para identificar? Você vai perguntar para as pessoas com quem você convive, que te admiram e que te reconhecem pelas coisas boas que você tem, pelo que elas mais te admiram, o que você tem de melhor. Mas como eu falei, não é qualquer pessoa. São pessoas que te admiram. Você não vai perguntar para aquela pessoa que só te põe para baixo, que só fala coisas negativas de você. Você vai perguntar para as pessoas que te amam, que te reconhecem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o que você vai fazer? Se ainda assim, fazendo essa pergunta, você não consegue a resposta, então olha só, pense comigo. Se agora mesmo eu ligasse para sua melhor amiga, aquela pessoa que sempre está do teu lado, que está te apoiando, o que ela diria de você? Como ela o que ela traria para você, as melhores coisas que você faz? O que mais ela admira de você? Quem é essa sua amiga? E se você ainda não consegue trazer assim mentalmente esses sentimentos, então liga para essa pessoa, pergunte para ela,
se for, por exemplo, a Maria, fala, Maria, fala para mim o que mais você admira que eu faço, aquilo que você vê que eu faço tão naturalmente. E ela vai falar para você, ela vai dizer. Então anote isso. Isso é uma maneira de você identificar com a ajuda de alguém próximo de você. E por último, para você identificar os seus talentos e as suas habilidades naturais, é pelo que as pessoas te procuram. Por exemplo, se tem um problema, um desafio, alguma dificuldade, o que essa pessoa ela pede de ajuda para você? Chega lá e diz assim, Adriana, me ajuda nessa tarefa? Maria, você é tão boa em falar com as pessoas, você poderia me ajudar a falar com o João, com o Paulo, com a Paula? Então, pelo que as pessoas pedem sua ajuda? Esse é um outro ponto para você identificar as suas habilidades. E você vai anotar cada uma delas. Então, primeiro, você vai se perguntar o que você faz de melhor e pelo que as pessoas te admiram. O segundo é, se você não consegue identificar, você vai perguntar para uma amiga, para um amigo ou para alguém que te admira pelo que ela mais te admira, como ela te vê. E o segundo é pelo que as pessoas pedem ajuda, ou quer dizer, o terceiro, na verdade, pelo que as pessoas pedem a sua ajuda quando elas te procuram. Então, esses são as 3 perguntas que podem te ajudar a identificar aquilo que você tem de melhor. E aí você poder dizer, eu sou capaz, eu consigo, eu tenho as minhas habilidades, apesar de ter as minhas limitações, mas estas são as minhas habilidades. E potencializa aquilo que você tem de melhor. Aquilo que você sabe que são as suas limitações, você precisa lapidar. Mas não fique de olho só naquilo que você não tem de melhor. Faça que as coisas positivas, elas sejam muito mais fortes, que acabe assim ofuscando o lado negativo. E para que você possa, assim, aproveitar tudo aquilo que você tem de melhor e algo que você pode fazer para si mesma, é você se tornar a luz desse mundo e não a sombra de outras pessoas. Então, torne-se luz na sua vida, torne-se luz na vida das pessoas que você ama. E na próxima quinta-feira, eu vou estar trazendo um outro tema para que a gente possa continuar falando sobre amar e ser amada. E olha só, na quinta-feira que vem, descubra as estratégias para você se sentir amada e dessa maneira amar outras pessoas. Esse é o tema da nossa seguinte live para quinta-feira. E com isso estou concluindo o nosso encontro hoje. Como você também pode conseguir aquilo que talvez você pensa que não é capaz, mas você é sim. Torne-se luz na vida das pessoas. Obrigada por esse momento e espero vocês na próxima quinta-feira.